Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olá, vamos esperar o pessoal entrar. Tudo bem? Vai começar agora a nossa primeira live do canal Karina Celes. Vamos lá esperar o pessoal entrar. E vamos ver. 2h59. 2h59, vamos esperar um pouquinho mais. Bom, eu tô muito feliz, né, de estar fazendo a nossa primeira live. Essa ideia veio até de alguns de vocês, né, que me pediram por conta do que eu tinha falado na postagem na semana, sobre, enfim, a questão do YouTube, que eu tô tendo um pouco de dificuldade para gravar, para editar, por conta das outras coisas que vocês já sabem, mestrado, outros trabalhos, freelas, enfim. E algumas pessoas, umas 3, 4 pessoas vieram falar comigo, por que você não faz uma live no canal, né? E aí eu achei interessante uma live aqui no Instagram pra tirar as dúvidas de vocês. Então, como é que vai funcionar? Vão ser uma série de lives. Talvez eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube depois, vou ver se eu consigo baixar para colocar. E agora, e vai falar coisas, as dúvidas que vocês têm. Então, eu vou trazer profissionais que consigam conversar com a gente, né, nesse bate-papo, para falar sobre os assuntos que vocês me pedem, que vocês têm dúvidas. Só um minutinho que eu vou aqui acender a iluminação. Só um minutinho. Será que agora ficou um pouquinho melhor? Acho que tá um pouquinho melhor, né? Então, vamos lá. Eu vou... essa live de hoje, essa primeira live, vai ser com a doutora Marina Lefebvre, de Medeiros. Ela é advogada trabalhista, inclusive ela já entrou aqui na live. E eu vou convidá-la aqui e a gente vai começar o bate-papo, tudo bem? Vamos lá. Vamos esperar ela entrar. Espero que dê tudo certo na conexão. Porque aqui qualquer chuvinha que dá, eu fico sem internet. Vamos ver. Oi, doutora, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Boa a iluminação? Tá tudo certo, tá tudo ok. Tá tudo Ótimo. tranquilo. O pessoal vai entrando, né? Inclusive essa live eu estava explicando para o pessoal que ela vai ficar disponível 24 horas aqui no ao vivo, mas eu vou tentar baixar e colocá-la no YouTube para ficar disponível para quem tiver dúvidas e tudo mais, tá bom? Excelente. Então vamos lá. Como eu já falei, o tema dessa primeira live aqui do Instagram é pejotização, MEI e a nova lei trabalhista, tudo que você precisa saber. O foco que a gente vai dar, assim, a gente vai falar um pouco no geral, e se alguém tiver dúvidas, é só deixar aqui, né, que a doutora Marina responde. Então vamos lá. Se apresenta para o pessoal, doutora Marina. Bom, meu nome é Marina Lefebvre de Medeiros, sou advogada trabalhista, atuo na área há muitos anos e estou aqui participando dessas alterações na legislação trabalhista que estão causando espanto, estão causando alegrias, estão causando preocupações e muita incerteza. Isso também. Mas a gente vai, Uhum. ela vai se desenrolando, se vai ser para o bem. Tomara. E o que a gente vai focar um pouquinho, eu vou contar alguns casos que nem eu já tinha te falado, a gente conversou antes, gente, um pouquinho, né, sobre essa live, e sobre alguns casos que eu recebi de comunicadores, coisas que eu já passei, coisas que alguns colegas de trabalho estão passando, e a gente, lógico, como a gente não tem conhecimento total da lei, então a gente está um pouquinho perdido, e vamos ver como que a gente desenrola isso aqui nessa live, tudo bem? Vamos sim, vamos ver se a gente consegue resolver alguma coisa. Tá bom, então vamos lá. Já começa assim, já vou falar algo que pra gente, nós comunicadores, é muito comum. Antes dessa nova lei, já tinha essa questão de pejotização. Era extremamente comum os profissionais, comunicadores, jornalistas, RPs, enfim, publicitários, designers, a gente tem que abrir
um PJ, uma pessoa jurídica para trabalhar em algum lugar, em alguma agência, em alguma redação jornalística, enfim. E, e agora com essa nova lei, lógico que isso continua. Não estou julgando se isso é certo, se isso é errado, até porque a lei mudou. Então eu queria assim, primeiramente que você explicasse um pouquinho sobre essa nova lei. Quais são as principais mudanças? Bom, nesse aspecto que a gente está enfrentando, porque essa lei fez alterações realmente substanciais em muitos aspectos da legislação trabalhista. Mas a gente concentrando aqui nessa questão do que é chamado de pejotização, que é você prestar serviços através de uma pessoa jurídica, né? Em vez Isso, de ser contratado pessoalmente como empregado. CLT, isso mesmo. Isso. E outra questão que tinha sido levantada era a questão dos acordos coletivos se sobreporem à legislação, que é uma coisa que também está causando assim um pouco de incertezas e preocupações, porque afinal de contas nós estávamos acostumados com que a lei garantia, o que estava na lei era garantia do empregado. E Uhum. agora imaginar que isso pode ser negociado pelos sindicatos e, eventualmente, até pelo profissional autônomo, aquele que preenche os requisitos da lei e pode ele mesmo negociar por si só. Então, isso também é um outro assunto que merece destaque e a gente tinha visto que estava interessando também, né? Sim, sim, isso mesmo. Ainda mais nessa forma. O que que vale mais? Que nem você falou agora, já respondeu uma parte, essa questão da lei ou a questão do acordo que o empregado tem, ou enfim, o contratante e o contratado, enfim, o que que vale mais. Então, no caso, está dizendo que agora ficou mais maleável, agora é permitida essa questão desses outros acordos além, sem contar com a lei. É isso? Sim, sim. Você quer começar pela história da pejotização ou pela história do acordo coletivo? Pode ser, vamos ver. O pessoal que está aqui, ó, que já chegou. Chegou o Leandro Risseto, oi Lelê, tudo bem? O Haddad, quem mais? Chegou a galera aqui, viu? A Bia, a Ana Beatriz, o Luiz. Se vocês quiserem também falar alguma coisa, colocar alguma pergunta, também pode, tranquilo. E então, o que que você acha melhor começar? O que você quiser começar, você que é a profissional, é a especialista, a gente não entende quase nada disso. Bom, a gente pode falar sobre essa questão do acordo coletivo. O Tá acordo bom, coletivo se sobrepondo à lei. tá. Realmente, como a legislação anterior era quase, ela ia no sentido quase que oposto. O que a lei garantia era imexível. Você estava garantido e todos tinham que obedecer. O que poderia ser negociado era sempre negociado para melhor para o empregado, Tá. certo? Para o empregado, você está falando então para a empresa. Então, sempre que uma condição fosse mais favorável ao empregado, essa Tá, iria prevalecer e poderia ser negociada. tá. Para piorar a situação que a lei definia, que já estava uma garantia de lei, não poderia Uhum. ser objeto de acordo nem de negociação coletiva nenhuma. A negociação coletiva, ela existe. A negociação, o acordo coletivo, que é o acordo do sindicato com a empresa específica, ou a Sim. convenção coletiva, que é o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores. Estabelecem a convenção coletiva. O patronal, né? Agora que você falou, sem querer te cortar rapidinho, uma coisa que sempre acontecia, que eu via muitas newsletters do sindicato, dos jornalistas, era essa questão. Ou o profissional ganhava abaixo do piso, e ou ele estava lá como freela há muito tempo, e aí tinha as fiscalizações, antes, né? Antes da lei. Aí tinha as fiscalizações, aí, sei lá, a grande emissora de TV pagava multa por conta desses acordos coletivos. Acordos coletivos. Certo? O Sim. acordo de um sindicato com a empresa estabelecendo uma situação mais desfavorável Tá, ao tá, empregado. ok. E daí não era válido. Aham, sim. É isso.
É isso que você estava falando, né? É, exatamente, exatamente. Era muito comum isso acontecer. E agora com essa nova lei, assim, como é que fica essa relação? Ainda naquele tempo, se houvesse duas condições diferentes estabelecidas no acordo coletivo ou na convenção coletiva, sempre prevalecia mais favorável ao empregado. Tá, Era a regra. Agora não. Agora, de acordo com a nova legislação, o sindicato pode negociar várias condições que não seriam em termos menos favoráveis do que a lei já prevê. menos favoráveis em relação a quem? Ao empregado, sempre ao empregado. Estamos falando da proteção do empregado, Tá, tá? tá bom. Então, a lei definiu de forma. Oh, meu Deus, será que a bateria vai Falhou um diminuir? pouquinho. Não, não tem problema, a gente continua. Eu acho que, será que eu não posso virar, né? Não, deixa, é melhor deixar assim para o pessoal ver, mas eu acho que é o sinal mesmo de internet. Não, acho que parecia que era bateria. De ponta cabeça também não pode. Não, Não, porque tem o fio de encaixe do celular, mas engraçado, não era para estar com pouca bateria. Tinha bateria suficiente, estava com 100%, para falar a verdade. Bom, vamos ver aqui como é que fica com o continua. carregador. Bom, Vamos voltando. indo. Acho que vai dar certo. Bom, então a lei estabelece agora de forma exemplificativa o que pode ser alterado. Se é de... Não, se é, desculpa. Se é exemplificativa, quer dizer que pode haver outras ainda possibilidades de alteração. Mas Tá. ela taxa de forma, ela indica, rola de forma taxativa o que não pode ser alterado no contrato de E o que trabalho. não pode? Basicamente o que está na Constituição Federal. Porque você lembra, a Constituição Federal, no artigo 7, ela define uns direitos básicos do empregado, Hum, como a jornada de trabalho, vários direitos na Constituição de 1988 e estão lá rolados na Constituição. Então a gente poderia falar assim, que o acordo coletivo ele pode negociar direitos de forma contrária à lei, mas não à Constituição Federal. Basicamente é tá. isso. Aí isso pode ser negociado, aí não, está na Constituição. Obviamente que deve se analisar, um advogado deve fazer isso, mas para um leigo profissional de outra área ter uma ideia, uma noção, é mais ou menos Uhum, isso. Que a lei, de forma taxativa, diz isso não pode ser reduzido, esses direitos não podem. E, entendi. e o que mais? E ainda a lei nova previu uma situação bastante diferente. O próprio empregado conseguir negociar contrariamente à lei com o empregador. Exatamente. E aí? Não, mas são nessas condições que eu falei a princípio, que são dois requisitos legais. Ele deve ser um profissional formado em um nível superior Uhum. e É, no receber um, caso, a gente, comunicadores, ok. Tudo formado em superior, ok. e também ele receber um salário mínimo, definido como o dobro, pelo menos o dobro do limite do benefício previdenciário máximo, do teto, que hoje em dia é mais ou menos uns 5.600, chegaria a um pouco mais de 12 mil. Então, esse empregado com nível superior e salário diferenciado poderia Ah, negociar ele mesmo condições de trabalho, mesmo que contrárias ao que está definido na lei. no caso, só se o funcionário ganhar nesse piso que você está falando. E como é que Sim. funciona em relação ao piso que tem os jornalistas? É relacionado ao piso do jornalista É o ou benefício, não? não, é o teto do benefício previdenciário, da Tá, maior tá, ok. está agora em 5 e tanto. Entendi, É entendi. um salário de mais ou menos 12 mil, 11 mil reais hoje em dia. Esse seria o nível.
Tá, então o empregado ele só pode fazer esse acordo ele mesmo se for nessas condições. Então, no caso, assim, boa parte, assim, eu estou já fazendo a conclusão do que eu acho, né? Boa parte, então, dos jornalistas, comunicadores, não vai poder fazer isso por conta do piso que não é nesse padrão. São poucos profissionais que ganham nesse padrão. Então, o acordo do empregado com o empregador, nesse sentido, não pode ser feito pela maioria dos empregados da nossa área. Não, mas para os jornalistas que já estão numa faixa salarial mais alta, esse sim. Aí sim. É, Entendi. Então, ele tem poder de barganha para negociar com o empregador de igual para igual. entendi. Tá bom. Então, acho que essa parte aqui, acho que o pessoal já entendeu um pouquinho, já dá para entender essa questão, quando que a gente pode fazer essa negociação.